Fala, povo. Boa tarde para vocês de novo. Estamos aqui mais uma vez, agora para falar um pouquinho sobre a continuação de Oriente Médio. Lembra que eu fiz uma primeira parte com vocês bastante importante, que foi toda a caracterização física, um pouquinho da parte humana e também da parte econômica do Oriente Médio. Chegamos a tratar um pouquinho sobre os conflitos, né? Principalmente sobre a parte de Israel, Iraque e Irã. E agora a gente vai finalizar com os conflitos aí, que são o diferencial, na verdade. Tá? Então eu trouxe para vocês um pouquinho de Afeganistão, Síria e Iêmen. Tá? Eu não julgo o contexto todo de Oriente Médio uma questão muito importante para os vestibulares. Tá? Já foi muito mais pedido, hoje em dia está um pouco mais tranquilo. É claro que para quem quer um curso muito concorrido, é muito importante saber principalmente esses detalhes, essas questões a mais. Vocês podem perceber que os exercícios da apostila, todos são exercícios muito fáceis, não são exercícios difíceis, tá? Mas uma segunda fase FUVEST pode aparecer Oriente Médio, tá? Assim como uma questão mais atual, relacionada ao conflito do Iêmen, ou para você compreender a questão da Síria, que é dificílima, tá? Vamos lá, vou tentar simplificar um pouco para vocês. Então, o primeiro país que eu quero comentar é sobre o Afeganistão, né? E é muito importante que você perceba que o Afeganistão ele tem uma posição geoestratégica muito importante. Por quê? Ele faz fronteira com o Irã, ele faz fronteira com o Paquistão, ele faz uma fronteirinha aqui com a China e faz fronteira com os países que a gente chama de Istão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão. Tá certo? Bom, qual que é a relevância disso? A relevância é que ele faz fronteira com um país que tem uma relação muito conturbada com os Estados Unidos, faz fronteira com um país que é detentor de bomba nuclear e faz fronteira com uma das maiores economias do mundo, né, que é inclusive concorrente dele. Bom, o Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos, mas antes dele ser invadido pelos Estados Unidos, ele foi invadido pela União Soviética. Tá? Então, vamos lembrar o contexto, né? O contexto da Guerra Fria em si. Nós temos aí de 79 até 89 essa invasão soviética. Então, isso vai acontecer no contexto da Guerra Fria, né? A União Soviética querendo expandir ali as suas áreas de influência, ela invade o Afeganistão e forma um governo comunista. Tá? Só que esse governo comunista, na verdade, ele não vai durar tanto tempo assim. Ele dura aí cerca de 10 anos apenas. Em 89 nós temos a queda do Muro de Berlim e, consecutivamente, a retirada dos soviéticos do país. Tá? E isso é um motivo perfeito para você ter o fim do governo comunista em 1992. Né? Até porque em 1991 nós temos a desintegração da União Soviética, a União Soviética deixa de existir e também ela não estava mais assessorando ali as suas áreas de influência. Tá bom? Então, o Afeganistão ele já foi um governo comunista, né? Já teve um governo comunista, e ele foi simplesmente abandonado aí a partir da década de 90. Bom, quem combateu ele foram os chamados mujahedins. Né? Os mujahedins, eles buscam a chamada Guerra Santa, o chamado jihad. E é muito importante que você entenda isso, porque o mujahedin ele está dividido aí basicamente em dois grupos. Um é o chamado Talibã, que é muito famoso, né? O Talibã ele é composto pelo Pashtuns, que é a maioria étnica na região, mais localizada ao sul, tá? E ao norte nós temos aí os Tajiques, que é um outro grupo étnico, né? Formando a chamada Aliança do Norte. Bom, então o que acontece? Esses Tajiques com esses Pashtuns vão entrar numa guerra civil em 89, tá? Até que você tem a queda do governo em 92, né? E consecutivamente a subida do Talibã ao poder em 96. Lembra vocês que o Talibã ele é xiita, então ele é bastante radical nesse contexto todo de islamismo para gente. E o Talibã ele vai governar o Afeganistão de 96 até 2001. O Talibã, a palavra Talibã é uma palavra que vem de estudante, tá? Do persa, né? Estudante. E eles têm aí como objetivo principal a Guerra Santa, o Jihad,
que no caso é contra todo aquele que demonstra o ocidentalismo, que seria aí os Estados Unidos. É um governo teocrático, então eles governam de acordo com o Corão. E o Talibã, ele trouxe assim uma série de coisas ruins mesmo para o Afeganistão. Por quê? Porque ele pegava os menininhos de 6, 7 anos, tiravam eles de suas famílias e treinavam eles para guerrear no jihad, tá? Mais do que isso ainda, ele começou a restringir o acesso, principalmente das mulheres, ao atendimento médico, à educação e ao trabalho, tá certo? Bom, a questão é que o Talibã, ele vai aí se filiar justamente com quem? Com a Al-Qaeda, cujo principal líder é o Bin Laden, tá? Era o Bin Laden no caso, né? Então o que acontece aí? A Al-Qaeda é um grupo terrorista, ela atua em vários lugares. Hoje ela está atuando na Síria, ela está atuando no Iêmen, ela atua na África, né? Atua sempre realizando atentados terroristas. Qual a finalidade da Al-Qaeda? Simplesmente o jihad. E daí ela encontra o Talibã, que já era um grupo meio financiado ali pelo Paquistão, tá? E com certeza juntou a fome com a vontade de comer, eles se uniram e foram fazer o ataque em 2001 ao World Trade Center, né? Não só isso, mas o ataque aos Estados Unidos, na verdade, porque o Pentágono também houve tentativas e tudo mais. Bom, de 2001 até 2011, o Bin Laden vai ser perseguido, né? Até que ele vai ser morto numa mega operação em 2011, tá? O Bin Laden, quando ele é capturado, o corpo dele vai ser jogado no mar, né? Eles não enterram o Bin Laden, porque eles tinham medo que o Bin Laden se tornasse um mártir. E a partir daí, se tornasse uma fonte de inspiração para outros islâmicos, tá certo? Então, o que você precisa saber um pouquinho aí do Afeganistão, estão nesses 2 slides aí, nesses 2, 3 slides, beleza? Bom, e a questão da guerra na Síria? Agora vai complicar um pouquinho para vocês, tá? Ups, já passei um monte. Ó, então o que acontece na guerra da Síria? A guerra da Síria, né, ela tem início em 2011, na verdade de 2010 para 2011, num contexto, é muito importante que você entenda o contexto, que é o contexto da primavera dos povos árabes, né? Então, o que acontece com a primavera dos povos árabes? Ela se inicia na Tunísia, que é no norte da África, né, com um vendedor. Esse vendedor, ele está muito revoltado, ele é um vendedor ambulante, mas ele é legalizado, tá? E ele está muito revoltado com o governo, com a corrupção e tudo mais. E a barraquinha dele vai ser presa, tá? E a barraquinha vai ser presa, e ele pega o celular, tenta ligar por mão, não consegue, acabou o crédito, aquela pindaíba danada. E ele vai embora para casa, ele fica muito mal, escreve uma carta para a mãe e vai até a fogo no próprio corpo, tá? A questão é que esse rapaz ele não vai morrer. Isso lá na Tunísia que eu tô falando, tá? Ele não vai morrer. Ele vai ficar durante muito tempo no hospital antes de morrer, e por conta disso, ele vai instigar, né, uma situação toda para que as pessoas o vissem como mártir. É claro que não foi intencional, de maneira alguma, tá? De maneira alguma, não é isso que eu estou falando. Mas assim, ele acabou instigando as pessoas nesse movimento da Primavera dos Povos Árabes. E daí ocorre um levante na Tunísia. O primeiro presidente de lá da Tunísia, ele cai fora, ele vai embora. Depois desse levante, ele acaba incentivando o Egito. No Egito nós temos o Hosni Mubarak, que o Hosni Mubarak com quase 90 anos vai ser preso. Depois incentiva também a Líbia, são todos países no norte da África, tá? A Líbia também vai ter o Gaddafi. O Gaddafi vai ser pego pela população e vai ser linchado na rua, tá? É uma coisa assim horrorosa. E isso vai aparecer também no Oriente Médio, basicamente em 2 países, na Síria e no Iêmen. Então, tanto a guerra da Síria quanto a guerra do Iêmen são resquícios da primavera dos povos árabes, tá? Mas o que é esse termo primavera? Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso não, mas ele é um termo de cunho marxista, tá? Ele simplesmente nos remete lá ao final do século XIX,
Porque primavera seria o quê? Seria a transformação. Então, como que eu posso resumir tudo isso que eu falei para vocês? Olha, a Primavera Árabe são levantes populares que lutam por democracia em países onde os ditadores estão instaurados há mais de 20, 30 anos. Alguns estavam há 30 anos no poder, como era o caso do Gaddafi. Tudo bem? Bom, então, em 2011, nós temos o início da Primavera Árabe na Síria. Como que ela vai acontecer? Ela acontece de uma maneira muito boba, né? Alguns adolescentes, eles vão na parede da escola, escrevem algumas palavras ali de menção contra o governo. Isso incentiva uma galera no sul, e a partir daí, essa galera do sul vai irem para as ruas, tá? E a partir daí, o Bashar al-Assad, que é esse senhor aí do lado, né, que é o cara que está no poder há muito tempo, é um cara que substituiu o pai no poder, né? Ele simplesmente ele vai reprimir essa manifestação e de uma maneira muito violenta, gerando inclusive mortes, tá? Mas o que levam esses jovens aí a fazer essas manifestações são justamente as denúncias propostas pelo WikiLeaks. Para quem não se lembra, o WikiLeaks, ele é um site, tá? Ele vazou, né, nesses anos de 2000 aí, até documentos brasileiros também, documentos ultra secretos. Tanto brasileiros quanto principalmente americanos, né? O cara que era o organizador do WikiLeaks é o Julian Assange. Ele ficou exilado dentro da embaixada do Equador em Londres durante não sei quantos anos. Sim, ele acabou de sair faz pouco tempo porque os caras botaram ele para correr de lá porque ninguém aguentava mais, tá? Bom, essa guerra civil, uma das questões mais tristes dela, sem sombra de dúvidas, está relacionada aos ataques feitos com gás sarin, né? Para quem nunca viu isso, no YouTube tem esses ataques gravados. O Bashar al-Assad ele vai ser acusado de atacar bairros de civis, tá, com gás sarin. E esse gás sarin ele mata principalmente crianças, né? Mata a partir de parada cardiorrespiratória, tá? E assim é uma coisa muito triste. O Saddam Hussein fez o uso do gás sarin em cima dos curdos quando ele era ditador, né? E assim, é uma questão muito importante dessa guerra da Síria. Principalmente porque a gente não sabe se foi o Assad ou não. Os Estados Unidos acusam que foi o Assad, né? Inclusive é um dos motivos dos Estados Unidos entrar nessa guerra, tá? A Rússia defende o Assad dizendo que não, tá certo? Bom, o que eu estou fazendo agora de início, eu estou mostrando para vocês um pouquinho dos personagens, né? Quem é quem nesse jogo da Síria. Então nós contextualizamos a Primavera Árabe, né? Mostrei para vocês quem é o Bashar al-Assad, ele herda o poder do pai dele, né? E agora vem o Estado Islâmico. Quem é o Estado Islâmico? Cuja abreviação em inglês fica lá o ISIS, né? Em português fica o EI, Estado Islâmico, mas o nome mesmo para o Estado Islâmico deveria ser Daesh, né? Por que Daesh? Porque quando eu falo Estado, eu estou me referindo a uma menção de maior importância no direito internacional. O Brasil é um Estado democrático de direito, né? Os Estados Unidos é um Estado, a Alemanha, a França. Então, quando eu atribuo essa palavra Estado, tá, para o Estado Islâmico, parece que eu estou legitimando esse grupo terrorista e reconhecendo ele como um país, né? Por outro lado, eu tenho aqui o islâmico, como se ele representasse toda a religião islâmica. E ele não representa, tá? Ele representa apenas uma vertente muito radical do islamismo. Inclusive, o Estado Islâmico não é xiita, o Estado Islâmico é sunita. Bom, o Estado Islâmico estava atuando no Iraque. Quando ele percebe a confusão na Síria, né, ele fala, é agora mesmo que eu vou entrar. E tchugum, tá? Ele vai atravessar a fronteira e vai começar a atacar a Síria. E uma das coisas que ele mais faz, e é muito interessante isso,
ele simplesmente se apodera das reservas de petróleo da Síria. E com isso, ele consegue vender no mercado negro, né, através da Deep Web, faz a venda desse petróleo no mercado ilegal, consegue levantar dinheiro para recrutar novos membros. Tá? E o Estado Islâmico, cara, ele é extremamente agressivo porque ele simplesmente, além de destruir, né, ruínas assim extremamente preciosas que estavam conservadas na Síria, ele trabalha simplesmente com a questão das redes sociais, né, com a questão ali da violência mediatizada. Ou seja, ele quer decapitar, ele quer matar, mas principalmente ele quer o quê? Ele quer filmar para poder justamente trabalhar com o psicológico das pessoas de forma que elas fiquem com medo deles, tá bom? Então aí quando a gente tem a entrada também do Estado Islâmico, aparece, só fez com que americanos e russos entrassem na guerra. Então mais um motivo, né, para a entrada desses dois grandes países aí. Bom, então identificamos mais um grupo. Bom, como é que está a situação na Síria, então? Quem é quem? Tá? Agora, para a gente poder começar a ir para os mapas e entender o conflito. Nós temos a República Árabe Síria, você não precisa saber esse nome, tá? Vou até apagar. Você tem que saber o quê? Você tem o Assad. O Assad se intitula ali o presidente da Síria. Quem apoia o Assad? A Rússia e o Irã, tá? O Iraque é peso morto, beleza? O Hezbollah também, deixa quieto. A Síria. Então, de um lado, eu tenho a Rússia e o Irã apoiando o Assad, tá bom? Do outro lado, eu tenho o Exército Síria Livre, né, que são justamente quem? Os rebeldes. Os caras que se rebelaram contra o Bashar al-Assad. E eles terão o apoio da Arábia Saudita, tá? Principalmente porque a Arábia Saudita não se dá muito bem com o Irã. Ó, quando eu falo rebeldes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e é até um papel que a mídia tem, né? Quando eu falo rebeldes, parece que eu estou legitimando o Assad, como se o Assad fosse democrático, né? Então, assim, é muito complicado isso, beleza? Depois nós temos o Partido da União Democrática, que representa os curdos. E agora você vai ter que saber quem apoiava os curdos, os Estados Unidos. Mas no final do ano passado, o Trump retirou o apoio aos curdos. Tá? As mulheres curdas, inclusive, elas têm um papel extremamente importante na expulsão do Estado Islâmico, porque elas se armam para lutar contra o Estado Islâmico. Tá? E o quarto grupo está aqui, o Estado Islâmico, né, que é tido como um grupo terrorista. Tudo bem? Então, então temos 4 grandes grupos. Na verdade, tem mais gente envolvida, tá bom? Mas temos 4 grandes grupos. O Assad, com apoio da Rússia, beleza? Os rebeldes, com apoio da Arábia Saudita, querendo incendiar a situação ali. Os curdos, que tinham apoio dos Estados Unidos. E o Estado Islâmico, que ninguém gosta deles, certo? Bom, aí você vai perguntar, e por que a Rússia, né, vai se meter nisso daí? Normalmente a gente atribui isso aos Estados Unidos, né, que é um país assim de grande hegemonia mundial, que sempre tem uma questão muito importante ali de resolver esses conflitos. Mas e a Rússia? O que a Rússia tem de importante? Olha, como a antiga União Soviética, ela tinha uma parceria muito grande com a Síria, tá? Inclusive a União Soviética ajudou a Síria em vários momentos. O pai do Bashar al-Assad, o Assadão, né, ele deu um local aqui na região do Mediterrâneo para se formar uma base militar russa, a chamada Base Militar Russa de Tartus. Então, por isso que a Rússia hoje, né, ela tem tanto cuidado com a Síria, porque ela tem interesse aí na sua base militar, tá bom? Que é a única base militar no Mediterrâneo. Bom, esses aí são os curdos, nós já vimos, né, por onde os curdos estão espalhados. Olha a área da Síria que eles ocupam,
E aí uma fotografia das mulheres curdas combatendo o Estado Islâmico. É incrível, assim. São fantásticas. Bom, vamos ver quem é quem agora. Quem é quem na parada e o que aconteceu. Ó, eu trouxe para vocês aí o mapa da Síria. E daí nós vamos ter que conversar algumas coisas bem atuais. Tem muita atualidade nessa parte aí. Por exemplo, as colinas de Golã. Você lembra que quem invadiu as colinas de Golã, quem tomou as colinas de Golã, foi Israel. Israel tomou as colinas de Golã lá em 1967, na Guerra dos Seis Dias. Tá? E até hoje está sob posse das colinas de Golã. Lembra que eu te falei sobre as colinas de Golã? As colinas de Golã, ela é uma área de manancial, uma área de nascente de rio. Então, ela é uma área muito importante. E por que as colinas de Golã são tão importantes no cenário do vestibular? Porque o Trump, no ano passado, ele reconheceu as colinas de Golã como pertencentes a Israel. Então, Israel, que não é nada bobo, né, se aproveitou dessa questão da estabilidade da Síria e ocupou colinas de Golã no passado e agora é dele, né? Bom, essa área vermelha são as forças pró-Assad, então é o território por onde o Assad conseguiu se expandir, tá? Retomar o seu território e o seu poder com o apoio da Rússia. Os curdos, tá? Olha como os curdos foram indo em direção ao sul, lutando contra o Estado Islâmico, avançando cada vez mais, e daí vem a outra atualidade, né? Que eu comentei com vocês. Eu falei que os Estados Unidos retirou o apoio aos curdos. Por quê? Porque ele está cansado, porque ele não vai mais financiar armamento ali, tá? Resultado, a gente não pode se esquecer que a Turquia é um país vizinho que também está nesse conflito. A Turquia, na mesma hora que os Estados Unidos retirou o apoio aos curdos, a Turquia falou assim, beleza, vou atacar os curdos, vou recuperar esse território e vou repatriar os mais de 4 milhões de sírios que estão no meu território. Daí os Estados Unidos falou assim, cara, nem a pau. Se você atacar os curdos, eu simplesmente colocarei sanções econômicas seríssimas no seu país. Daí a Turquia mandou o recado para a União Europeia. Beleza, então, ó, eu não posso pegar o território para repatriar os sírios, ninguém vai fazer nada, eu abro as portinhas e vou deixar os sírios entrarem na União Europeia. E daí ficou elas por elas, ninguém falou mais nada. Não sei como é que está a situação, mas eu acredito que a Turquia com o Erdogan, que é o presidente turco, né, que é um cara não me cheira muito bem, com certeza ele deve estar promovendo alguns ataques ali, tá bom? Principalmente contra os curdos, porque turco não gosta de curdo. Bom, quem mais está aí na parada? Os rebeldes, né, que não são rebeldes, na verdade, né, porque ele seria aí aquela questão que a gente discutiu. Essas manchas pretas eu não coloquei, mas é o Estado Islâmico, tá? E lá ao norte nós temos uma área de ocupação da Al-Qaeda, dos turcos e também dos rebeldes. Então olha quanta gente envolvida nesse território aí, tá bom? Bom, temos alguns números do conflito aí. Eu acho que o que mais chama atenção para a gente sempre serão os refugiados sírios, que hoje contabilizam mais de 6 milhões. Essa fonte é do Acnur, né? É um organismo da ONU, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, tá certo? Sem contar no cálculo de mortes, que já somam aí cerca de 500 mil de mortos. Aí tem algumas fotografias de um antes e depois para vocês, de regiões da Síria, que o país foi extremamente destruído, tá? A foto do menininho, ela apareceu na FUVEST, né? Para quem não conhece essa história, a primeira foto aí é um menininho que estava fugindo com a família, era o pai, a mãe e 2 crianças. O bote virou no meio da noite, né? Eles estavam lá no meio do mar e o menininho, todo mundo morreu, sobrou somente o pai, tá? E o menininho foi encontrado morto na praia. Então, um dos maiores problemas hoje da Síria, sem sombra de dúvidas, é a questão dos refugiados que atravessam pelo Mediterrâneo ali em botes superlotados no meio da noite e tentam entrar ilegalmente na Europa, tá? Bom, então vimos aí o conflito da Síria,
Você vê que é um conflito longo, né? Bastante detalhes aí para a gente ver. Por isso que eu quis dividir essa aula em 2 momentos, tá? Bom, e a questão do Iêmen agora? Vamos localizar o Iêmen, tá? Nós já vimos o Iêmen, mas é importante a gente retomar isso para poder entender o conflito. Bom, o Iêmen tem aí a região próxima a ele, que é o Golfo de Aden. Inclusive, Aden é uma cidade no Iêmen, é um porto muito importante, tá? Toda essa região está próxima ao continente africano, no caso, o Chifre africano. O Estreito de Bab el-Mandeb, que eu já mostrei para vocês. Então, você percebe que ela é uma área, assim, do ponto de vista já estratégico, muito interessante. Que por onde passam os navios petroleiros, né? Saindo do Golfo Pérsico, atravessando toda essa região e cortando o Canal de Suez em direção ao Mar Mediterrâneo. Então, isso é para você entender qual é a importância já estratégica do Iêmen, porque só, não tem mais nada. A galera simplesmente não dá atenção alguma para a crise do Iêmen. Bom, outra questão que é importante a gente lembrar, e eu falei isso em aula várias vezes, é o fato do Irã ele ter aí a presença de maioria xiita e a Arábia Saudita de maioria sunita. Tá? Por que isso? Porque para a gente poder entender o que acontece no Iêmen, nós temos 2 países que interferem nessa situação. Tá? Portanto, tanto a Arábia Saudita quanto o Irã, eles fazem o quê? Uma disputa ideológica de cunho religioso para saber quem vai também exercer maior poder sobre tudo isso daí, tá bom? Bom, uma característica sobre o Iêmen é que durante a Guerra Fria ele era dividido em Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul, tá? O Iêmen do Norte ele era capitalista, ele era governado pelo Abdullah Saleh, que é um cara que vai se manter no poder depois da unificação dos 2 países. E o Iêmen do Sul foi o único país do Oriente Médio tido socialista. Tá? Então, essa é uma característica aí que chama muita atenção para a gente. Bom, vamos ver quem que é quem. Né? Como é que aconteceu, então? Nós tínhamos o período da Guerra Fria, os 2 países estavam divididos. Tá? Com o fim da Guerra Fria, quem governa é o Saleh, tá? Ditador Saleh. Beleza? Unificou o Iêmen, Saleh vai governar. Só que o Saleh ele era de origem sunita, tá? E por ele ser de origem sunita, ele vai perseguir os xiitas, que são minoria no Iêmen, né? Inclusive, esse xiismo ali, esses xiitas, né? Eles são chamados de zaidistas. Bom, chegamos para o contexto da Primavera Árabe, já conversamos um monte sobre isso, né? Todo o contexto da Primavera Árabe, Primavera dos Povos Árabes, vai respingar no Iêmen. E o Saleh, quando vê aquela manifestação, pica a mula, tá? Ele vai renunciar. Quem assume é o Al-Hadi, tá? Que é esse senhor aí do lado. O Al-Hadi, ele não vai ser aceito pelos zaidistas, né? E esses zaidistas aí, de vertente xiita, eles vão ser chamados posteriormente de Houthis, tá? Esses Houthis, o nome Houthis é por conta do líder do grupo, tá? Que vai acabar sendo assassinado também. Então, consecutivamente, o Al-Hadi sobe ao poder. Esses zaidistas, os Houthis, agora eu vou passar a chamar eles de Houthis, tá? Você já sabe que Houthis são minorias, são compostos aí de xiitas, tá? Então, o que acontece? Quando o Al-Hadi ele não é aceito, ele foge para a Arábia Saudita. Ele vai rapidinho embora para a Arábia Saudita. E a situação no Iêmen, ela se torna um caos tão grande que esses zaidistas começam a pedir a volta do Saleh. Né? Saleh tinha ido embora. Só que o Saleh, né, ele simplesmente vai ser assassinado pelos próprios Houthis. Então, olha que contexto louco. Tá? O Saleh governava, o Saleh perseguiu os zaidistas. Né? Entramos no contexto da Primavera Árabe. O Saleh vai embora. O Saleh renuncia. O Al-Hadi sobe. Né? Al-Hadi não vai ser aceito. Né? Consecutivamente, os Houthis começam a pedir a volta do Saleh. Só que ao mesmo tempo que eles pedem a volta do Saleh, eles matam o Saleh. Então, é um contexto assim extremamente louco. O Hadi vai vazar dali, depois ele volta, tá? E os Houthis vão começar a aumentar a sua área de influência sobre o Iêmen. Bom,
quem são os Houthis, né? Os Houthis aí, ele é um movimento de jovens, né, chamado a Juventude que Acredita. Você viu aí que ele é uma vertente do xiismo, tá? E por serem uma vertente do xiismo, eles são simplesmente apoiados pelo Irã e são inimigos da Arábia Saudita. Lembra lá no começo que eu destaquei para vocês a diferença da Arábia Saudita sendo xiita e da Arábia Saudita sendo sunita e do Irã sendo xiita, né? Tá aí uma questão do conflito para a gente poder entender depois, beleza? Bom, 2015, a Arábia Saudita forma uma coalizão para conter os Houthis. Os Houthis vão fazer o quê? Eles vão tomar a capital, Sanaa. Quando eles tomam a capital, Sanaa, o Hadi vai transferir a capital para Aden, que é aquele importante porto que eu comentei para vocês, tá? E só depois disso o Hadi vai fugir para a Arábia Saudita e vai retornar depois também com o apoio da Arábia Saudita, tá certo? Bom, então tá aqui. 2015, inicia-se uma nova onda de conflito. Hoje o Iêmen é um país muito pobre, é o país mais pobre do Oriente Médio, é um dos países mais pobres do mundo, sofre uma crise de fome medonha e uma gigantesca epidemia de cólera. Olha como o país está dividido, tá? Nós temos aí os Houthis de um lado, né, o Al-Hadi com frentes divididas e até a presença da Al-Qaeda nessa região, beleza? Bom, e para finalizar, o que aconteceu? Final do ano passado, nós tivemos um ataque a uma petrolífera saudita, tá? Considerada uma das maiores do mundo. Só para você ter uma ideia, esse ataque foi tão forte que a Arábia Saudita foi obrigada a reduzir a sua produção pela metade, tá? De tão forte que foi. Mais do que isso, tá? Esse ataque foi feito com drones extremamente modernos. Quem reivindicou esse ataque foram os iemenitas, né? Só que a gente sabe que os iemenitas não teriam nem dinheiro e nem tecnologia para fazer esse tipo de ataque. Ou seja, quem deve ter feito isso, provavelmente, foi o apoio do Irã, tá? Teve o apoio do Irã. Pelo menos os Estados Unidos acusa aí o Irã, tá? Eu falei que os iemenitas reconheceram, mas são os iemenitas dos Houthis, tá bom? Por isso que eu parei para pensar agora. Bom, finalizamos. Tem aqui depois para vocês um vídeo bem curtinho. Eu até gostaria de assistir com vocês, mas não vai rolar, porque vocês já perceberam que está longo demais e eu ainda tenho uns exercícios para fazer, tá certo? Vamos lá. Esse exercício é um exercício bastante adaptado, tá? Essa questão caiu lá na década de 90 na FUVEST, mas o cara puxou até 2017, por isso que ele foi adaptado. Então, em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel conquistou de seus vizinhos árabes as áreas achuradas assinaladas pelo mapa número 1, 2, 3 e 4. Letra A. Identifique-as e explique o interesse de Israel pelas mesmas. Então, ó, a número 1, Colinas de Golã. A número 2, Cisjordânia. A 3, Faixa de Gaza. E a 4, Península do Sinai. Tá? Primeiro eu vou discutir, depois eu passo o gabarito para vocês. Qual que é o interesse de Israel por essas áreas? Realizar uma expansão territorial, né? E simplesmente absorver novos recursos hídricos para o seu país. B. Considerando os acordos de paz realizados até o final de 2017, comente a atual situação política de cada uma delas. Ó, Colinas de Golã pertence a Israel. Tá? Israel ainda continua ocupando, não é que pertence. Continua ocupando. A Cisjordânia é uma área aí de presença palestina, né, com construção de assentamentos israelenses. O 3, que é a faixa de Gaza, foi devolvida para os palestinos e o 4 foi devolvido para o Egito em 1979, no Acordo de Camp David. Tá bom? Tá aqui, ó. O que você precisa colocar na sua questão? Identificar cada uma dessas áreas e dizer somente isso. Interesse no domínio de recursos hídricos e dos territórios. Beleza? Na 2, eu deixei aí para vocês um pouquinho, mediante meu comentário, faz uma dosagem e encurta essa resposta. Número 2, Unesp 2017. Depois de autorizar a expansão dos assentamentos em Jerusalém Oriental,
Israel aprovou a construção de 2.500 casas na Cisjordânia. Então vamos lá, os assentamentos, vai dificultar a resolução do problema. O Conselho de Segurança da ONU exigiu que Israel parasse de construir casas na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. O argumento é que os assentamentos colocam em risco a viabilidade da solução dos dois estados. O atrito entre Israel e o Conselho de Segurança da ONU deve-se ao fato da Cisjordânia e Jerusalém serem territórios palestinos que foram tomados por Israel na Guerra dos 6 Dias. Certo? Número 3. Um texto todo tratando sobre aquela questão do reconhecimento da Palestina, como um Estado observador não membro. E daí ele quer saber, a mencionada resolução da ONU referendou um apoio da comunidade internacional por uma demanda nacional, tá? Que era a demanda da Palestina, da criação do Estado. Tá bom? Depois eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse texto aí. Número 4, mostra o Trump colocando a sua mãozinha ali. Eu vou construir para você um irmão. Ah, tá, eu vou construir para você um irmão. Diz a bolha de pensamento ao lado do retrato de Trump, Então vamos lembrar, esse muro ele está sendo construído aonde? Em Israel, na região da Cisjordânia, tá? Você está vendo que são todas questões muito tranquilas. Daria até para a gente comentar bastante sobre essa questão do muro, mas meu tempo está curto, tá? Para eu poder finalizar essa aula com vocês. Número 5, tem uma charge. Vamos dar uma olhada nela? Essa sou eu, com 10 anos de idade, em 1990. Essa é a minha classe. Como estou sentado no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, colocou os nomezinhos. Em 79 aconteceu uma revolução, e depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio 80, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Toma, minha filha. Então, o que acontece aí? Nós temos uma revolução, nós temos uma mudança política que vai simplesmente alterar o costume da população, vão ser obrigadas a alterar, tá bom? Número 6, uma questão da FAMERP, questão também muito tranquila. O presidente americano Donald Trump anunciou algo que há meses vinha ameaçando fazer. Os Estados Unidos vão sair do acordo nuclear firmado em 2015 com o Irã. Logo após o anúncio, Trump assinou uma ordem presidencial para impor novas sanções econômicas ao país do Oriente Médio. Para o Irã, qual é a consequência da saída dos Estados Unidos no acordo? Vai reduzir o desenvolvimento econômico do país. Tá certo? Número 7. Também outra questão tranquila, falando sobre a Primavera Árabe. Então, qual que é o contexto da Primavera Árabe? É a luta dos povos por democracia. Tá? Número 8, um texto muito interessante para vocês darem uma lida depois. Tá? Interessante porque eles falam justamente do povo sem pátria, que são os curdos. Tá certo? E aí, um exercício tratando sobre a Síria. A Síria que tem aí esse posicionamento todo influenciado pelas grandes potências. Vamos dar uma olhada. Qual é a alternativa correta sobre o texto? Tá? Depois você dá uma lida no texto aí, mas temos, desde 2015, a Síria, país marcado com o número 5 no mapa, tá lá, bonitinho para você, recebe ajuda militar ativa do governo russo, que juntamente com o Irã são os principais aliados do presidente Bashar al-Assad. Tá bom? Número 10, está acabando. A Unesco condenou a destruição da antiga capital, a Síria, de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos, em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o Iraque a desestruturação do patrimônio histórico. Tá? E acho que esse é quase o último, 11. Tá?
Questão bacana, vamos dar uma lida, a resposta é imensa, então pega a minha orientação aí, tá? Considere este mapa, que representa uma região com histórico de migrações e disputas territoriais e que já abrigou desde antes da era cristã várias civilizações. Então ele mapeou aí o rio Tigre e Eufrates. Você sabe que essa região é a região da Mesopotâmia, tá? Do Crescente Fértil. Mencione duas características da bacia hidrográfica dos rios Tigre e Eufrates, relacionando-as com sua ocupação na antiguidade. Justifique. Então, qual é a característica? Tem a presença de rios, né? Região aí de planícies sedimentares, região de solos férteis, né? Nas localidades próximas aos rios, tudo bem? Nas localidades próximas aos rios. E a ocupação? A ocupação ela é grande, né? As pessoas procuram essas áreas, as pessoas procuram áreas próximas a rios, tudo bem? Mas não vamos esquecer, eu falei do solo fértil, mas não vamos esquecer que o clima é semiárido lá, tá bom? E letra B, identifique o importante conflito que atualmente ocorre na área indicada no mapa e apresente motivação política religiosa para esse conflito. Cara, que conflito? A Síria, tá? Vamos dar uma olhada aí? Então, ó, características que ele colocou. Deixa eu ver. Primeiro, né? Nós temos aí terras que as terras circundantes, né, próximas ao rio Tigre e Eufrates. Tudo bem? Não gostei da resposta. Tá? Ó, solos férteis, fertilização do solo e cheias periódicas. Não vai colocar isso não, tá? Coloca aí região de solo fértil, próximas aos rios, né? O que favoreceu o desenvolvimento da prática agrícola, tá? E isso consecutivamente atraiu os povos a se fixarem. Não tem que falar nada disso daqui, tá bom? Só tem que dizer que isso atrai a população. E na letra B, a gente pode falar aí da Síria, relacionado ao contexto da Primavera Árabe. Beleza? Ó, e o último exercício está relacionado ao Afeganistão. Vou deixar para vocês darem uma olhada aí, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, beleza? No mais, um grande abraço. Cansei, desculpa, acho que ficou um pouco longo aí, mas eu quis tentar atender tudo para vocês, tá certo? Abração, fiquem bem, a gente se fala depois. Tchau, tchau.